Bom dia no nome glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste primeiro dia da semana, onde nós comemoramos, os cristãos comemoram a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida no sepulcro. E entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Então elas estavam também esquecidas de tudo aquilo que Jesus lhes havia falado. A ressurreição de Jesus foi um ato divino que envolveu o poder de Deus, do Pai, para o trazer das ânsias da morte. Nós encontramos em João capítulo 10, Jesus falando sobre ele dar a vida eterna e ter a vida eterna. Então ele diz a partir do verso 17: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. E este mandamento recebi do meu Pai. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, do verso 30 ao 35, nós lemos a palavra: mas Deus o ressuscitou dos mortos. Deus o ressuscitou. E no 29, e havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tiraram-o do madeiro, o puseram na sepultura. Lembrem-se, tudo estava de acordo com o plano de Deus. As Escrituras se cumpriram. E não se esqueçam, as Escrituras se cumprem. Deus não deixa de cumpri-las, porque Ele é eterno. E havendo eles cumprido todas as coisas, estão vendo? Que dele estavam escritas, tirando do madeiro, puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu hoje, meu filho és tu, hoje te gerei. E que eu ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Olha, não foi mera restauração do corpo físico desfalecido, tirado da cruz e sepultado. Não foi simplesmente uma ressurreição para depois tornar a morrer.
Não foi simplesmente uma mera restauração deste corpo físico desfalecido, tirado da cruz e sepultado. Foi uma transformação da humanidade de Jesus, que o capacitou a aparecer e a desaparecer, a mover-se de forma invisível de um lugar para outro. Olha que maravilha! Olha o corpo agora do Senhor mover-se de um lugar para outro. Lucas capítulo 24. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Olha o corpo que Jesus tinha agora. Olha o corpo que Jesus tinha depois da sua ressurreição. Olha o verso 36 do mesmo capítulo de Lucas. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito, e ele lhes disse: por que estáis perturbados, e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Olha, meus amados irmãos, como vedes, ele se apresentou aos discípulos, comeu com os discípulos. E no verso 44 ele disse: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Quem que abre o entendimento do homem, da mulher, para compreender as Escrituras? O próprio autor das Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Foi a renovação criativa do seu corpo, que o tornou agora corpo totalmente glorificado e não mais sujeito à morte. Filipenses 3, 21. Com poder eficaz de sujeitar todas as coisas. O Filho de Deus, agora glorificado. Seu corpo jamais viu, jamais verá corrupção. Para sempre, eternamente, jamais a corrupção o atingiu e nem o atingirá. E Paulo ensina que os cristãos que estiverem vivos na terra, no momento em que Jesus voltar, passarão por transformação semelhante. Os que morreram em Cristo antes da sua vinda serão transformados do mesmo modo e jamais voltarão a morrer. Filipenses 4. O cristianismo se apoia nesta certeza da ressurreição de Jesus como fato ocorrido. Porque se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se os mortos não ressuscitam, nós somos os mais infelizes dos homens. Os evangelhos têm na seu ponto alto como o túmulo vazio e os aparecimentos do ressurreto. E o livro de Atos insiste nisto. São tantas as referências
Atos 1:3, 2:24 a 35, 3:15, 4:10, 5:30 a 32, 13:33 ao 37. Paulo considera a ressurreição como prova indiscutível de que a mensagem a respeito de Jesus como juiz e salvador, ela é plena verdade. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, essa nós vamos ler, capítulo 17, o verso 31, esta referência, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam bem, sendo nós, pois, vou começar no 29, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependa, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando o dos mortos. Jesus ressuscitado. Jesus sendo ressuscitado por Deus. Deus o trouxe das ânsias da morte. 1 Coríntios, capítulo 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado segundo as Escrituras, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns adormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Então, provas irrefutáveis da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Prossigamos mais um pouquinho em 1 Coríntios. Então ele diz agora, a partir do verso 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha que maravilha! Se alegre, companheiros. Se alegre, irmãs e irmãos. Cristo ressuscitou. Há uma tumba aberta em Jerusalém, testificando que outras também se abrirão. A ressurreição de Jesus demonstrou sua vitória sobre a morte. Demonstrou a sua vitória sobre a morte. Atos capítulo 2, verso 24. Vamos ler o 23 também. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus,
tomando vós o crucificaste e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Ele conquistou a morte. A morte morreu no lenho da cruz, e quem a venceu foi Cristo Jesus, vindicando como justo e revelando sua identidade divina. Aleluia! Ela o conduziu à ascensão e ao seu reino celestial. Garante o atual perdão e justificação do crente, e é a esperança de vida eterna para o crente em Cristo. Jesus é a esperança da vida eterna para aqueles que nele creem, para aqueles que recebem-no como seu Salvador, como seu Senhor e como seu Mestre. Aleluia, graças a Deus. Olha, meus amados irmãos, que Deus nos ajude a vivermos uma vida digna deste Evangelho glorioso, o Evangelho da salvação, as boas novas da salvação. Cristo ressuscitou, e esta é a justificação da nossa fé. E um dia, tão certo como Ele ressuscitou, aqueles que em Cristo dormiram tornarão a ressuscitar, virão na ressurreição. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados para estarmos com o Senhor e teremos um corpo semelhante ao dele. Aleluia! Creia você nisto. Rompa com as cadeias desta enfermidade pela fé no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, e que Ele nos dê um ótimo dia, uma força espiritual para prosseguirmos nesta jornada em nome de Jesus Cristo. Amém.